Abençoe você. Na palavra de hoje vamos falar um pouco sobre Daniel, um dos heróis da fé do Antigo Testamento, mas que tudo aquilo que ele mostrou, daquilo que ele fez, os hábitos dele, estão vivos até hoje para a gente tomar conhecimento e também fazer, né, na nossa vida com Deus, porque ele tinha um espírito excelente. O que quer dizer um espírito excelente? Somos filhos de um Pai excelente. Deus é excelente em tudo que faz. Deus, quando ele começou a criar a humanidade, tudo, a natureza, ele disse que tudo que ele estava fazendo era bom, excelente. Então, tudo que ele faz, tudo que o Senhor faz, a gente sabe que é perfeito, simplesmente perfeito. Por mais que às vezes a gente não entenda algumas coisas na nossa vida, na vida com Deus, mas a gente pode ter certeza que tudo o que ele fizer, se a gente colocar ele em primeiro lugar, então aquilo que a gente colocou ele em primeiro lugar vai ser excelente, vai ser perfeito. Por mais que a gente veja a situação e às vezes a gente não entenda, meu Deus, e isso daqui? Mas tudo que ele vai fazer vai ser excelente, porque ele é o Deus da excelência. E se nós somos seus filhos, então aquilo que a gente fizer, colocando ele na frente, tendo a direção dele, estando em espírito, vai ser excelente também. Então nós não somos perfeitos. A gente não consegue ser perfeito. Sabe aquela pessoa que tenta ser perfeccionista? Pronto, perfeccionismo. É uma pessoa que é tudo perfeito. Não é que a gente é perfeccionista. Deus, ele não exige da gente um perfeccionismo, mas a gente buscar fazer o melhor dentro da nossa condição. Então, porque Deus, ele sabe das nossas condições. Ele sabe dos nossos limites. Ele conhece o nosso interior. E ele sabe que cada um é diferente de cada um. Eu sou diferente de você. Então, ele vê o que está dentro da nossa condição, o que a gente pode fazer. E quando a gente busca fazer isso a gente busca fazer o melhor. Muitas vezes eu tenho um temor com relação a isso, em fazer o melhor. Eu fico pensando, meu Deus, como é que eu posso fazer o melhor? Como é que eu posso... Tem uma frase que a gente usa muito lá na igreja, que o pastor usa muito, é assim, você colocar toda a sua força. Aí eu fico pensando, meu Deus, mas qual é a minha força? O que seria eu fazer algo com toda a minha força? Eu fico com temor porque eu fico, meu Deus, eu não quero falhar com o Senhor. Eu não quero dizer uma coisa e no fim não fazer a coisa assim, sabe, com toda a minha força. Então, muitas vezes, e o Senhor sabe disso, muitas vezes eu simplesmente coloco diante dele aquilo que veio à minha mente. Então, meu Deus, eu pensei nisso e nisso e nisso. Eu peço a tua ajuda, eu peço o teu auxílio. Eu peço para que o Senhor vá à frente. Porque eu sou totalmente dependente do Senhor, eu sou falha, e eu peço misericórdia ao Senhor. Eu sempre busco assim, pedir, meu Deus, tem misericórdia de mim. Porque tem essa coisa aqui, eu tô pensando nisso daqui para fazer. Mas eu sei que sem ti eu não consigo. Se o Senhor não for na frente, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou fazer nada. E outra frase que é muito usada lá na igreja, que eu acho muito interessante e sábia, é que, meu Deus, se o Senhor não for à frente de nós, vai ser um fracasso. Tudo que a gente fizer vai ser um fracasso, porque de fato, se a presença de Deus não está ali no trabalho, então o ser humano vai tender a fazer a coisa pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio pensamento. O que é que a palavra de Deus diz? Que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E os planos de Deus não são os nossos. Então, parte da gente. Então, se a gente tem o Espírito Santo, que é o Espírito do Deus excelente, dentro da gente,
Então a gente tem um entendimento, a gente tem o temor que é o princípio da sabedoria, que está escrito. Então eu tenho um temor de, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque sem ti eu não posso fazer nada. Então Daniel, ele não poderia ter sido salvo da cova dos leões se não fosse, é claro, a intercessão de Deus, a presença de Deus ali. O que ele tem feito, que é falado nesse capítulo 6, que é falado algumas vezes aqui, que até o Dario ele fala: o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Depois ele pergunta lá diante da cova. Então, é a gente continuamente, dia após dia, tá ali na presença de Deus, porque se pode fazer a obra de Deus, fazer coisas para o Senhor, serviços ao Senhor, sem estar em espírito. É possível, porque o Senhor Jesus, ele disse que um dia chegarão diante do Senhor e falarão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a injustiça, eu não vos conheço, né? Então, é possível a pessoa tá ali fazendo alguma coisa para Deus, mas não tá em espírito, tá pensando em outra coisa, tá com outras intenções e tudo mais. Então a nossa responsabilidade, o nosso trabalho, a nossa parte é estarmos com esse espírito excelente dentro da gente e a nossa intenção de colocá-lo à frente. Como naquela parte lá de Moisés com o povo de Israel, que ia a coluna de fogo na frente deles para iluminar à noite o caminho, e a coluna de nuvem ia à frente deles de dia, para guiá-los no meio do deserto. Então essa coluna de nuvem, essa coluna de fogo, é a presença de Deus. A Arca da Aliança, quando tinha uma guerra, eles mandavam os sacerdotes vir com a Arca da Aliança, ia à frente. Olha, quando havia ali a Arca da Aliança, o povo tinha vitória. Mas não é que era um amuleto. No fim, o povo de Israel estava fazendo daquilo um amuleto da sorte. É tanto que teve guerras que eles perderam contra os filisteus. E a arca foi roubada, né? Então esse detalhe, para não ficar, porque nessa partezinha aí, eles não estavam tendo a intenção certa de colocar a presença de Deus. Ele estava agindo como um ritual religioso. Então existe uma diferença. A nossa vida com Deus, ela tem que ter fogo. Ela tem que ser uma chama acesa. E a religiosidade não tem isso. Porque a pessoa, ela faz os rituais, as coisas, tudo, tem que fazer oração, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas ela não coloca o coração dela, a intenção dela, a real intenção ali, o desejo de estar ali com Deus, honrando o Senhor, a sinceridade. É a questão da sinceridade, é você se colocar como você é, quem você é diante ali do Senhor, diante das orações. E aqui, Daniel, como houve a questão do decreto, né? Daniel não quis nem saber, né? Ele simplesmente, ele soube do decreto assinado e entrou na sua casa e se pôs a orar, continuou fazendo suas coisas normalmente. E com a janela tudo aberta, né? Se colocava de joelhos 3 vezes no dia, orava, dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer.
Então, as circunstâncias ao redor dele mudaram por conta do decreto. Mas aquilo que havia dentro dele não mudou. Não mudou, porque, de fato, ele não ia ficar sem falar com o seu Deus por conta de coisas externas. Então, aonde a gente estiver, o que quer que aconteça ao nosso redor, quem tem o espírito excelente vai permanecer. Vai permanecer fazendo aquilo que deve ser feito. Porque a gente sabe que a oração é aquilo que nos conecta com o Senhor. E a oração é simplesmente a gente falar. A gente exprimir aquilo que está dentro da gente. Colocar para fora, colocar diante de quem a gente não vê, de quem a gente não sente. Colocar diante dele aquilo que está dentro da gente. Seja algo bom, seja algo ruim. A gente não deve esconder também os pensamentos ruins que vêm na nossa mente, não. Os sentimentos ruins que vêm ao nosso coração, não. Aí é que a gente tem que falar mesmo. Porque falando, a gente está colocando Deus na guerra. A gente está, meu Deus, vem cá. Vai à frente comigo nessa guerra. Pai, eu não aceito esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento aqui dentro de mim. Meu Deus, eu peço a tua misericórdia. Olha o pensamento que veio. Olha a atitude que eu tive naquela hora. Foi por isso, por isso e por isso. Eu pensei nisso, nisso e nisso quando eu tive aquela atitude. A minha intenção era essa, essa e essa quando eu agi daquele jeito. Eu pensei em fulano sobre isso, nisso e nisso quando ele falou comigo ou quando eu vi. Ou seja, cada detalhe do que acontece no nosso dia e que chama a nossa atenção é importante para Deus. Porque a gente está mostrando que, meu Pai, eu dependo do Senhor. Eu estou nesse mundo pecaminoso, mas eu quero me manter limpo, com o Espírito excelente do Senhor dentro de mim. Eu preciso zelar por esse Espírito excelente, que é o Espírito Santo. Ele é santo, então eu tenho que manter a coisa aqui toda santa. Tem que estar tudo limpo aqui. E não é fácil. Não é fácil, porque o diabo, assim como aqui, nessa partezinha aqui, que esse decreto aconteceu, por quê? Porque tinha gente invejosa, porque Daniel tinha um espírito excelente, ele foi colocado como um dos 3 presidentes, né, dali do reino, e esse povo aqui tava tudo invejoso. Olha só a inveja, né? Um espírito, a inveja é um espírito. Então, esses homens aqui que fizeram essa tramóia aqui, tava só esperando uma oportunidade para tirar Daniel de cena. Eles maquinaram um plano astuto, eles foram astutos. Quem é astuto? O diabo. O diabo, ele planeja coisas, ele analisa a situação e fica tentando criar armadilhas, astutas ciladas de Satanás contra os servos do Senhor, contra aqueles que têm o Espírito excelente. Para quê? Para envergonhá-los. Mas aquele que tem o Espírito excelente vai buscar o Senhor. Como tem escrito naquele salmo que o próprio Davi diz: aquele que é santo orará a ti a tempo de poder te achar. A tempo de poder te achar. Então, o que livrou Daniel da cova dos leões? Primeiro de tudo, a sua intimidade com Deus. A sua comunhão, que ele permaneceu continuamente executando. E outro detalhe que tem aqui é que Dario, ele também temia ao Senhor.
ele também, ele orou, ele pediu, ele clamou em jejum a noite toda. Ele não queria trazer à presença dele instrumentos de música para ele dormir. E diz aqui a palavra de Deus que fugiu dele o sono. Então, entende-se que ele passou a noite toda em jejum e acordado. Em espírito, ele passou em espírito. Pensando em quem? Em Daniel. Pedindo, clamando para que Daniel fosse livrado daquela situação. E logo ao romper da manhã, ele se levantou correndo e foi às pressas à cova dos leões ver se Daniel estava vivo lá. E ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E Daniel falou ao rei: ó rei, vive e vive para sempre. Então, diz aqui também outro detalhe que é interessante a gente sempre lembrar. Deus é o mesmo. Deus, ele usava no Antigo Testamento, usou no Novo Testamento e usa até hoje anjos para ir ao nosso favor, para nos livrar, como está escrito, que os anjos, que o Senhor dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito para que nos livre o nosso pé da pedra. Então, isso acontece em toda a Bíblia. E acontece também hoje. E há relatos hoje em dia, até recentes, da participação de anjos, como teve nessa enchente lá do Rio Grande do Sul, que teve a participação de anjos também, que salvaram uma família, um senhor e uma senhora que estavam ilhados, e ela disse que viu esses dois homens que eram como bombeiros, eu não sei. Enfim, depois você vê aí. Mas Deus usa anjos. Da mesma forma também a questão dos sonhos. Deus também usa sonhos para falar com as pessoas, com o povo. Porque ele sempre usou. A Bíblia inteira fala de questão de sonhos também. José, lá o marido de Maria, quando ela engravidou do Espírito Santo, Deus usou sonho para falar com ele. E usou anjo. E nesses sonhos havia anjos. Então, basta a gente ter discernimento. Claro, a gente não vai pensar que todo sonho vem de Deus. Não. Todo sonho não vem de Deus, porque a gente sonha muita besteira. Mas é uma questão de discernimento espiritual. Mas, enfim, voltando aqui, Deus, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, um detalhezinho que eu vi aqui é que o decreto, ele dizia que era uma proibição por espaço de 30 dias para não se fazer petição a qualquer Deus, aí Deus com letra minúscula, ou a qualquer homem que não fosse o rei, né? Aí veio o entendimento. Deus não é qualquer Deus. Existem muitos deuses por aí, mas Deus é o único Deus verdadeiro. Então, esse qualquer Deus, então Deus não está incluído aqui, meu filho, porque Deus não é qualquer Deus. Então, Daniel, ele não falhou em nada. Ele agiu com um espírito excelente. Então, era uma lei que foi colocada, mas de fato, Daniel não infringiu a lei. Porque a lei diz a qualquer Deus, Deus com letra minúscula. Deus não é qualquer Deus. Deus não é qualquer Deus. Existem muitos deuses. Deuses inventados? Não. Deus não é qualquer Deus. Então, por isso que ele diz: contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum.
Então, os detalhes para a gente pegar nesse vídeo. O Espírito excelente, quem é filho do Senhor, do Deus excelente, tem o Espírito Santo, tem um Espírito excelente dentro de si. Então, nas situações, nas circunstâncias, por mais que pareça a coisa dar meio errado, não. Isso aí é a mão de Deus. Quando a gente coloca Deus na frente, quando a gente faz a nossa parte, porque a nossa intimidade com Deus não é um ritual religioso, frio, sem fogo. Não, é uma dedicação contínua, é a gente servir ao Senhor continuamente, é a gente estar ali colocando Ele na frente. Enfim, o Espírito excelente nos leva a colocar Deus na frente, porque Ele é o nosso Deus. Então eu não vou agir por isso daqui, meu, mas sim o Espírito dele junto com o meu Espírito, que é também algo que a gente confirma. O nosso Espírito confirma com o Espírito Santo que somos filhos de Deus, né? O Espírito Santo confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então é tudo aqui, tudo acontece aqui. As nossas atitudes, as nossas palavras, primeiro, vêm daqui. O que tiver aqui, vai sair aqui. É uma natureza excelente. É a natureza de Deus. Imagina a natureza de Deus, a natureza excelente de Deus dentro da gente. É o Espírito Santo. E tudo que a gente faz de forma excelente, conforme o Espírito Santo, agrada ao Senhor, engrandece o Senhor, evidencia o nome de Deus, glorifica, santifica o nome de Deus. Então a gente ter o cuidado para esse ser o objetivo da nossa vida. A gente está aqui para santificar o nome de Deus. A gente está aqui para glorificar o nome do Senhor, para que ele seja exaltado, para que ele seja visto nos olhos daqueles que só veem o físico. Então, a maioria das pessoas que está no mundo, todas as pessoas que vivem do mundo, elas não enxergam o espiritual, elas estão nas trevas. Mas uma pessoa que é luz, ela vai agir no espiritual e o resultado vai ser no físico. Então, esse resultado, as pessoas vão ver. O espiritual a gente entende, porque a gente vive, a gente tá aqui fisicamente, mas o espiritual tá no plano de Deus. A gente tá vivendo no espírito. Então, a gente age no espiritual, o resultado é visto no físico, que é como esse resultado aqui, Daniel foi livrado, houve intercessão, houve clamor, houve jejum da parte de outra pessoa, para você ver como é importante quando a gente ora, quando a gente jejua por outra pessoa. Deus envia anjo, Deus envia o livramento, tá vendo? Então isso tudo é pra gente entender que não é uma coisa religiosa. A vida com Deus não é religiosidade, não. Que você tá ali na igreja e quando sai dela você tem outra vida. Você vai viver sua vida, você. Não. É uma vida de servir continuamente ao Senhor, de estar ali com Ele, de falar para Ele, de contar para Ele tudo, de ele estar com você com Ele, e as suas guerras são as guerras dele, e as suas alegrias são as alegrias dele em primeiro lugar, porque ele proporcionou aquilo, porque ele está à frente, porque ele guia você, porque ele direciona você, porque o Espírito dele está dentro de você. Então, tudo parte disso daí. Tudo tem que partir dessa fé. Eu sou dele, ele é meu, acabou. Temos uma aliança. Então, a gente vai até para a cova dos leões, mas a gente vai com ele. E ele nos livra, conforme o desejo dele de ser glorificado na nossa vida, de ser exaltado. Então, e sempre lembrando que o inferno ele vai tramar situações contra nós. Ele vai trazer astutas ciladas
para tentar nos destruir, mas a gente tem uma vantagem: a presença de Deus, o Espírito Santo para nos livrar, o sangue do Senhor Jesus que foi derramado naquela cruz e derramado sobre aquele que crê, para a honra e glória do Senhor. Tá bem? Então, que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa, possa ter trago um entendimento para acrescentar na sua vida com Deus, na sua fé, e continuemos na fé da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.